servir o Senhor com tudo quanto nós somos, tudo quanto nós temos. E reconhecemos que a adoração ao Senhor é aquela coisa que o Senhor está a desejar de nós acima de tudo. Ajude-nos a entender bem o que o Senhor está a esperar de nós neste sentido, de nosso culto, segundo a sua palavra na Bíblia. Agora pedimos sua presença conosco. Abra a minha boca quando eu estou a dizer as coisas que vêm do seu Espírito Santo. Tapa a minha boca e os ouvidos dos ouvintes, se qualquer coisa originando comigo e não com sua palavra e seu Espírito Santo esteja dito. Agora pedimos isso porque nós queremos agradar ao Senhor. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Há 2 semanas atrás começamos a escola dominical. O tema que nós estamos a tratar primeiro é o que nós estamos sempre a fazer cada domingo, mas talvez sem entendimento, que é cultuar Deus. E naquela primeira aula que fizemos 2 semanas atrás, tratamos do fato que chegamos na igreja cada domingo com vários motivos. Estou a ver que ninguém está a prestar atenção. Estamos todos a olhar para as pessoas entrando, não há problema. Mas vamos prestar atenção. Nós estamos reunidos por vários motivos, talvez para comungar com nossos amigos, talvez para ser atualizado o que está a acontecer na vida dos nossos irmãos. Temos muitos motivos legítimos para chegar aqui. Mas aquela coisa mais importante que nós estamos a fazer é cultuar Deus. E já tratamos isso na semana passada. Primeiro motivo mais importante é o trabalho de cultuar Deus. Muito importante. Tia Júlia. Estou recebendo unção de tia Júlia. Mandou por meio de um lenço, como pessoas fizeram com Pedro. Leva aquele lenço que tocou Pedro e já você pode pregar. Estou a perceber. As crianças podem sair, não tem que aguentar 2 horas. Vocês podem sair. Julie tem um programa. Obrigado. Já sujei-me. Ok. Primeiro objetivo de culto é de mesmo cultuar Deus, não cultuar o homem. Engrandecer e glorificar Deus, não engrandecer e glorificar qualquer pessoa, aquela pessoa dirigindo liturgia, aquela pessoa que está a fazer exortação durante a livre participação, aquela pessoa que está a pregar, nossos grupos corais. Não, existe só um desejo, este é de focalizar a atenção de todo mundo sobre a grandeza do nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, não de glorificar o homem. Já tratamos tudo disso. Agora, segundo propósito, que tem que ser supremo, quando você que está a organizar a liturgia, está a preparar as músicas que vão ser cantadas ou os comentários que vão ser ditas, e penso que eu toquei isso ligeiramente quando não havia perguntas ou dúvidas ou desafios 2 semanas atrás, mas aquele segundo objetivo muito importante é quando estamos a organizar nosso culto, o propósito do culto não é de agradar a nós. E existem muitas igrejas onde eles só cantam as canções que as pessoas gostam. Só estão a usar palavras ou na música, ou nas orações, ou nas pregações que as pessoas gostam de ouvir. Não pregam sobre pecado. Não pregam sobre o estado desesperado do ser humano. Nossa necessidade de ter um Salvador que pode transformar nossa vida, porque somos 100% reprovados nos olhos de Deus em nosso estado natural. O ser humano não quer ouvir essas coisas. E existem igrejas enormes nos Estados Unidos que sempre falam sobre quão admiráveis somos nós. Cada um de nós é uma pessoa excelente lá dentro. Só precisamos de conhecer um pouco sobre Jesus Cristo,
para tornar-se uma pessoa tão excelente, tão maravilhoso, tão belo. E as pessoas chegam para ouvir essas coisas. Eles pregam, fazendo shows, fazendo espetáculos, concertos e tudo, para agradar a multidão. Até às vezes fazem coisas especialmente para agradar os descrentes. Queremos para os descrentes chegar na nossa igreja. Vamos organizar um concerto que eles vão gostar muito, com a música que eles gostam. Vamos cantar nossas palavras usando música do mundo, porque nós queremos atrair o mundo. Planeja seu culto com uma coisa na sua mente. Vamos agradar a nossa comunidade, vamos agradar os perdidos, vamos agradar nosso pessoal, os membros e visitas na igreja. Não é isso que devia ser número 1 na nossa mente quando estamos planejando nosso culto. O propósito do culto não é de agradar a plateia, é de agradar Deus. Fazer tudo conforme a vontade de Deus, que geralmente é contrário da vontade do homem, especialmente o homem perdido. Então, segundo princípio, muito importante, nós estamos cá para glorificar o ser humano, estamos cá para cultuar Deus. Segunda coisa, tudo que nós estamos a fazer no nosso culto é para agradar Deus, não a nós. Então, por causa disso, pregamos a Bíblia. Não pregamos as filosofias que o mundo gosta. Não pregamos sobre a potencialidade do ser humano. Nós estamos a tocar música que o mundo gosta. Estamos a procurar em cada passo agradar Deus. Como é que vamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Eu tenho alguns conselhos, sem dúvida. Primeiro, temos que consultar a Bíblia. Olhar sobre as orientações que nós temos na Bíblia, o que devia acontecer no culto. E realmente vocês vão reconhecer que nossa igreja é diferente do que muitas igrejas, especialmente se você estivesse a frequentar igrejas ocidentais. Porque realmente nós olhamos para a Bíblia e tentamos seguir o modelo na Bíblia. Temos vários lugares na Bíblia onde fala sobre o que devia acontecer no culto. Um lugar é 1 Coríntios 14, versículo 26 até 40, este trecho vai ser importante enquanto nós estamos a estudar o assunto de cultos que agradam a Deus, como devia ser organizados. E eu vou dizer que é muito diferente do que qualquer igreja em que eu participava, até que juntei-me com a Igreja Comunhão dos Crentes nos Estados Unidos. Até quando eu vou à África do Sul, geralmente tem uma só pessoa. Até minha igreja favorita, existe uma só pessoa que está a dirigir o culto, e a mesma pessoa está a fazer a oração dominical, a mesma pessoa está a dirigir a música, e a mesma pessoa está a pregar. Uma só pessoa. Toda a congregação fica sentada ou em pé em frente dos seus bancos ou suas cadeiras. Mas tudo é feito por um profissional, bem formado, na faculdade de seminário. Ninguém mais. Uma só voz, durante o culto inteiro, porque é a pessoa mais sofisticada, mais treinada, mais refinada. Nós não fizemos isso na nossa igreja. Mas por quê? Por que não fizemos isso? Porque quando estamos a olhar para a Bíblia, como devia organizar nosso culto, que agrada a Deus, estamos a ver coisas como isso. 1 Coríntios 14, versículo 26 até 40, e realmente esses trechos que falam sobre o que a igreja devia ser quando está reunido, começa com o capítulo 11, 12, 13 e 14. Mas Paulo está a chegar até o fim deste trecho e ele começa a dar orientações. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, o que Deus gosta é quando nós estamos edificados, não com as mentiras e filosofias do mundo, mas para ser edificados, temos que ser edificados por meio da palavra de Deus. E não é uma só pessoa que está a fazer tudo para edificar-nos, pelo menos no exemplo aqui. Cada pessoa tem sua oportunidade de compartilhar um salmo,
um ensinamento, alguma coisa que Deus estava a mostrar a esta pessoa durante sua vida. Tinha línguas, mas apenas quando havia interpretação disponível para explicar o que esta pessoa está a dizer. Mas o ponto é que tudo tinha que ser feito para edificação e não havia só uma pessoa capaz de fazer isso. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez se haja intérprete, porque tem que ser edificante. Temos que ter palavras. Até uma pessoa estava a mencionar ontem, quando estamos a cantar em línguas não conhecidas por todo mundo, temos que apresentar a interpretação. É obrigado na Bíblia. Como é que ele está a tirar isso? É Paul Schleierlein, que nós gostamos muito. Ele pensa como nós pensamos. Onde está a tirar isso da Bíblia? Quando você queria cantar em Makua, existem pessoas que não entendem Makua, ou se queria cantar em Xangan, não existem pessoas que entendem Xangan. Tem que dar interpretação, tem que dizer o que você diz. Porque o propósito da canção é edificação. E não pode ser edificado quando você não sabe o que a pessoa está a cantar. Pode cantar, mas tem que dar interpretação. Explicando, é isso que nós estamos a dizer. É mandado na Bíblia, onde? Aqui mesmo. Se vamos ter pessoas falando em línguas estranhas, temos que ter intérprete. Porque tudo tem que ser feito para edificação. Mas se não houver intérpretes, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falam 2 ou 3 profetas. Para mim, profetas não é alguém que está a receber informação diretamente de Deus, fora da Bíblia, mas é alguém que está a receber informação de Deus por meio da Bíblia e poder de pregar numa forma que muda as vidas dos ouvintes. Profeta é alguém que prega com unção do Espírito Santo. Quando ele fala também, o Espírito Santo fala. Ele diz suas palavras, mas enquanto ele está a pregar, o Espírito Santo também está a falar consigo no seu coração. Convencendo você, ou consolando você, ou ajudando você a mudar sua maneira de pensar e viver. Para mim, este é profeta. 2 ou 3. Quantas pessoas podemos participar durante o tempo de livre participação? Sempre 3 pessoas. Se você chega preparado, informou o dirigente, ninguém pode fazer mais que 10 minutos, mas estamos até 30 minutos para livre participação. Também, grupos corais. Se alguém queria orar, também pode levantar-se e orar durante este tempo. Tem que ser um membro, sem dúvida, uma pessoa que realmente siga o Senhor. E estamos a contemplar que qualquer pessoa que vai exortar na igreja, qualquer irmão na igreja, tem que primeiro ler toda a Bíblia, capa a capa. Nós não fizemos esta regra até agora, mas estamos a contemplar esta regra. Só os homens podem ensinar, livre participação, mas é possível que vamos exigir que eles primeiro leiam toda a Bíblia, capa a capa, para eles saber quando estão a contradizer a Bíblia e quando dizer conforme a Bíblia. Ok, 2 ou 3 pessoas exortando e outros julguem. Não são profetas do Velho Testamento, porque ninguém pode julgar um profeta do Velho Testamento. Quando Jeremias falava, não era para ninguém dizer é certo ou errado. Jeremias falhou. Quando ele disse isso, não, o profeta de Deus no Velho Testamento não falhava. E ninguém julgava. Deus exigia uma só coisa quando o profeta dele estava a pregar, e esta foi obediência. Não pode julgar e negar o que ele está a dizer, porque é meu profeta. Mas esses profetas do Novo Testamento não são assim. Podemos julgar conforme a Bíblia, ter certeza que eles estão a tirar suas pregações da Bíblia. Então, são pessoas que pregam com poder, que vem de Deus. E os outros profetas, pessoas que conhecem a Bíblia e pregam pela Bíblia, têm que julgar se ele está a pregar corretamente o que a Bíblia diz. Mas se há outro que estiver assentado e for revelada alguma coisa, cala-se o primeiro. Não pode ter uma pessoa que está a usar todo o tempo só para si mesmo. Temos que respeitar a necessidade de ter 2 ou 3 pessoas falando.
Porque todos podereis profetizar, 2 ou 3, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Além de aprender informação para obedecer, existe também informação para nos consolar e encorajar. Podemos ser repreendidos no lado, mas também podemos ser consolados no outro. E os espíritos dos profetas, o Espírito Santo, que está a dar-lhe este poder de pregar assim, estão sujeitos aos profetas. Não pode dizer, mas não, o Espírito Santo quer para eu pregar 2 horas. Havia pessoas que pregam 1 hora e 20 minutos, 1 hora e 30 minutos. O Espírito Santo quer que eu prego isso. Não, tem que sentar. Já seu tempo expirou. Se é o Espírito Santo, ele entende que o culto anda conforme um horário. E você, o Espírito Santo, é sujeito a horário da igreja. Você não pode dizer, sou a única pessoa aqui que tem direito de pregar. O Espírito Santo também pode suscitar outros homens para participar. E nossa igreja tenta condicionar isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Temos horários, temos normas, e temos que seguir essas normas, senão todo mundo vai ser inconsciente até o fim do culto por causa de cansaço mental. Nós temos horários, porque nosso Deus é um Deus não de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Outra coisa, tipicamente na nossa igreja, as mulheres não estão a levantar-se para ensinar a Bíblia. Falamos sobre isso 2 semanas atrás, não temos que repetir muito, mas estamos neste trecho. Existem mais e mais igrejas no dia de hoje, onde aquela pessoa que está a levantar-se e dirigir tudo, do princípio até o fim, pregando a mensagem principal de tudo, é uma mulher. E existem muitas igrejas aqui em Moçambique que têm pastoras. É proibido na Bíblia, é proibido. Mas não estão a seguir a Bíblia. Estão a seguir a cultura. O mundo, no dia de hoje, diz que é verdade, a mulher pode fazer tudo que o homem pode fazer. São capazes, são abençoados. A Bíblia diz que nossas esposas, nossas mães, estão co-herdeiros da graça de vida e graça de Deus. Elas podem entender a Bíblia melhor do que qualquer homem na congregação. Mas não são permitidos ensinar a Bíblia porque não pode usar autoridade. E quem prega assim, diz o Senhor, é autoridade máxima em cima de todos. Então, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, e ele explica por quê, em 1 Timóteo capítulo 2, porque a autoridade está entregue nas mãos dos homens. Os líderes têm que ser todos homens. E para eles liderar, as mulheres têm que sujeitar-se a eles. Falamos sobre isso 2 semanas atrás, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Os homens têm que ser as autoridades no lar e na igreja e provavelmente na sociedade, se a sociedade funcionava conforme a Bíblia. Mas o mundo não funciona desta forma e por causa do fato que a igreja não está a liderar no mundo, mas está a seguir o mundo, mais e mais as mulheres estão a servir como pastoras e anciãs. E se querem aprender alguma coisa, por que é que nossa igreja ensina esta coisa quando a minha Bíblia diz outra coisa? Interrogam em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja para desafiar e corrigir os líderes. Mas o marido tem que levar esta preocupação aos líderes. Qual é a explicação? Porque vocês fazem ou pregam assim quando a Bíblia diz outra coisa? Para corrigir. Porventura saiu de entre vós a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo sobre o culto são mandamentos de Deus, do Senhor. Temos que ter cuidado, desviando-nos do culto prescrito na Bíblia, porque nosso propósito não é de agradar as feministas no mundo,
Não é agradar a filosofia prevalente no mundo. Agora estamos novo visita, tem que levantar-se mais tarde. Ou talvez chegou semana passada. Jacinta chegou semana passada com este novo filho. Ok, tem que levantar-se no fim e apresentar este novo visita. Ok. Se alguém pensa que eu também recebi direção de Deus, tem que reconhecer que tudo que eu estou a dizer como apóstolo vem de Deus. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, não para você aceitar ou não aceitar. Nós estamos cá para agradar o Senhor, não para agradar as filosofias do mundo. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Minha Bíblia diz que ele seja ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, edificar, com poder, ter o Espírito Santo trabalhando quando você está a trabalhar. E não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Outro trecho que está a ver como Deus quer que o culto seja organizado, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, este é o problema. Quando alguém vai subir aqui para pregar do púlpito, durante o tempo de exortação mútua, uma pessoa que é um membro da igreja, existe este requisito: a palavra de Deus tem que habitar em você abundantemente. E se você não chegou até ao ponto de ler toda a Bíblia, capa a capa, é difícil dizer que a palavra de Deus está a encher você abundantemente. Tem que conhecer toda a Bíblia. Tem que decorar muitas coisas na Bíblia. A palavra de Deus tem que encher você até o ponto que está a transbordar da sua boca. Mas isso acontece porque você gasta tempo na palavra de Deus. Está a mergulhar-se na palavra de Deus. Charles Spurgeon disse que o próprio sangue dele foi bíblico, não sei como, mas se está a cortar-me, vai sangrar a Bíblia. Foi o homem que estava cheio de Bíblia. Então, as pessoas que chegam aqui para exortar, tem que ser pessoas em que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, você entendendo e praticando e tendo bons resultados, êxito na sua vida espiritual. E assim você pode ensinar outros. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Lembra, culto é adorar e exaltar Deus Pai e Deus Filho. E também dar graças. Falamos sobre isso, a primeira coisa. Das duas coisas que Deus exige de nós durante o culto é ação de graças e exaltando Deus Pai e Filho. E aqui admoestando e edificando um ao outro em tudo quanto nós estamos a fazer. Usando a palavra, a Bíblia, para fazer isso. Hebreus 10. Versículo 24 e 25, que fala sobre o culto que agrada a Deus, o que devia acontecer. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, nós temos que chegar na igreja com o propósito não de simplesmente ser alimentado e encorajado e consolado,
Presta atenção aqui. Obrigado pelas pessoas que entram, mas tenta chegar às 9 horas. Ok? O culto começa às 9 horas. Esta é a escola dominical. Porque eu perdo a atenção de todo mundo quando pessoas entram. Estou vendo isso. Agora, olhe, por favor, para mim e para a palavra do Senhor. Já também estou distraído, não estou a lembrar o que estava a dizer. Toda pessoa chega na igreja não para conseguir receber alguma coisa. Este é egoísmo. Eu vejo na igreja porque eu estou a beneficiar-me de alguma coisa. Nós estamos a chegar na igreja para dar. Primeiro dar a Deus louvores e agradecimentos. Mas também note o que está a dizer. Cada pessoa chega na igreja com o desejo de edificar e ajudar seu irmão, encorajando ele, consolando ele depois do culto, até durante o culto, especialmente os homens que têm a oportunidade de pregar durante o culto, mas também as mães podem dar testemunhas, glorificando Deus, podem cantar, boa música, mas nós estamos a chegar para promover os outros, seu crescimento espiritual. Temos que acabar com esta mentalidade anticristã que diz que tudo existe para mim. Eu busco uma igreja que me agrada. Busco uma igreja que agrada a Deus. Busco uma igreja que está a seguir a Bíblia, fazendo cultos que estão conforme o que a Bíblia diz. Busca uma igreja que está a tentar agradar Deus, porque esta igreja vai ensinar você como agradar Deus. Não busca uma igreja que agrada você, que está a beneficiar você. Busca uma igreja onde você também pode participar para edificação mútua e encorajamento e consolação mútua. É isso que nós devemos fazer. Atos, capítulo 2, o que estava a acontecer na igreja mais primitiva durante os primeiros dias, quando todo mundo estava cheio do Espírito Santo. Havia também dias diferentes, dias especiais. Eu não vou ler todo este trecho, vou ler só 3 versículos, porque havia coisas acontecendo que tinham que acontecer naquela altura, porque a igreja estava a arrancar de nada. Eu gostaria muito de explicar como as coisas estavam a andar na igreja primitiva, porque há falta de entendimento. Algumas pessoas que pensam que uma igreja devia ser uma comunidade em que todo mundo está a viver juntos todo o tempo, comendo sempre na mesma mesa, todos os dias. Eu digo, foi necessário naquela altura. Porque quando Deus estava a estabelecer a nova aliança, quem é que ele trouxe para ser os primeiros 3.000 membros daquela nova aliança? Pessoas de toda parte do mundo. Pessoas que estavam a adorar Deus conforme o Velho Testamento, e foi um dia de festa e eles chegaram de toda parte do mundo para participar em Jerusalém durante esta festa, porque foram homens tementes a Deus, seguindo as orientações do Velho Testamento. E Deus chamou 3.000 pessoas, tendo certeza que essas pessoas estavam mesmo presentes quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez sobre a igreja. E num só dia foi convertido 3.000 pessoas de toda parte do mundo civilizado que estava congregado lá em Jerusalém. Por quê? Eles chegaram com seus motivos. É um dia de festa. Todos os judeus muito preocupados com o Senhor, estamos reunidos lá. Nós não vamos faltar, vamos estar lá. Porque eram pessoas salvas do Velho Testamento, mas agora tinham que ser atualizados. E tinham que conhecer Jesus Cristo. Porque agora foi necessário ter fé, não na lei de Moisés, mas fé numa pessoa, o Filho de Deus. E logo, o primeiro dia, foi convertido 3.000 pessoas. Poucos dias mais tarde, pregou de novo 2.000 pessoas mais, 5.000 pessoas. Dentro de talvez uma semana, convertidas. Pessoas que Deus trouxe para ouvir o Evangelho, porque já foram escolhidos. Já foram o povo de Deus. Então, essas pessoas que chegaram de toda parte do mundo tinham que ficar ali,
em Jerusalém, não pode voltar logo para casa. Tinha que estar presente para ser atualizado e conhecer todas estas novas coisas que Jesus estava a ensinar durante 3 anos. Tinha que estudar o que os apóstolos estavam a informar sobre o que é ser cristão. E ficaram lá, mas não chegaram com este plano. Então a igreja cuidava deles, todo mundo foi hospedeiros, viveram em casa, comiam juntos. Venderam seu dinheiro, seus terrenos para organizar comida para 5.000 pessoas. Que tinha que ser recebido e ficar em Jerusalém. Para ser bem integrado na nova aliança que Deus estava a estabelecer agora, de repente, por meio de Jesus Cristo. Mas vamos ver o que eles estavam a fazer, estas 5.000 pessoas, que estavam reunidos juntos. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha muita coisa para aprender. Tinha todo o Novo Testamento, mais ou menos, que tinha que começar a aprender sobre Jesus Cristo e tudo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, comunhão, estando juntos todos os dias, encorajando, porque foi uma igreja perseguida, acabaram de matar seu líder, estavam a ameaçar Pedro e os outros apóstolos, até morreram em pouco tempo, Tiago. Mais tarde, ou talvez antes disso, Estevão tinha que encorajar e fortificar um ao outro, e no partir do pão, esta comunhão também, no partir do pão, provavelmente trata-se de Santa Ceia, e nas orações. Então, e em toda a alma, muito importante, queria sublinhar isso, havia temor. Próximo domingo, vamos falar sobre a necessidade de manifestar respeito, honra e temer, que faz muito falta em muitas igrejas. Até eu sinto que faz falta aqui em nossa igreja. Pessoas têm uma atitude muito casual sobre Deus. Chegar na igreja não é diferente do que chegar no mercado. Nós temos que mostrar que estamos cheios de temor para com o nosso Deus. Especialmente quando nós estamos reunidos para mostrar a grandeza da sua majestade, grandeza do seu poder, grandeza da sua ciência. Como é que vamos fazer isso sem também chegar cheio de temor diante de um Deus tão excelente? Nós não vamos chegar aqui como se fosse uma viagem ao mercado para comprar pão. Vamos chegar aqui como nós estamos prontos de mostrar grande respeito. Porque este é o propósito do culto. Mostrar nosso respeito e nosso temor. E isso tem que ser refletido em tudo quanto nós estamos a fazer. Vamos pensar nisso. É isso que estava a acontecer naturalmente com essas pessoas, controladas pelo Espírito Santo. E em toda a alma havia temor. E que foi o resultado de tudo isso? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ok, segunda coisa, e vamos pôr isso em prática quando estamos continuar com este mesmo segundo tópico. O primeiro objetivo do culto é de engrandecer e glorificar Deus, não o homem. E segunda coisa que estamos a lembrar é vamos fazer o culto não para agradar a nós próprios, este não é nosso motivo, mas para fazer tudo por tudo para agradar Deus. O culto existe para Ele, não para nós. Mas nós aproveitamos, sem dúvida, quando estamos a adorar Deus. Agora vamos pôr isso em prática. Este ponto vamos desenvolver ainda mais na próxima aula. Agora, não sei se até agora já tem perguntas, dúvidas, desafios, não concordo. Você pensava nisso? Agora estamos a dizer que aceito essas coisas. Existe ainda 8 minutos para receber comentários.
Senão, eu vou continuar. Ok. Talvez no futuro, se fosse possível, eu possa tentar. Eu pessoalmente tenho tido muitas dificuldades em números exatos. Geralmente duvido qualquer coisa com números exatos. Se eu vir 3.000, 5.000, esses números, e muitas vezes eu fico muito descrente nessa situação. Estava introduzindo isso por causa de muitos pregadores que também acabei de ouvir. Os números exatos. Quando eu vejo a Bíblia nos diz cerca de 3.000 pessoas. Pode ser, não há problema. Não, 3.000 parece exato. Tanto é que no livro de a seguir, Atos 4:4, não diz 5.000, também diz aproximadamente. Certo, não há problema. Isso acontece também lá na situação de pais e outras coisas. São cerca de aproximadamente. Então, às vezes, os números, muitas vezes nós falamos desses números, até pregadores e as crianças e mais outros também pensam esses números. Quando você tem a Bíblia decorada palavra por palavra, pode aprender tudo disso. Mas eu posso dizer, eu decoro 3.000, 2.000, 5.000, simplesmente porque é isso que está na Bíblia. Mas se está a dizer acerca de 3.000, não há problema. Espero que vocês não pensem que havia 3.000, nem menos um, nem mais um. Mas, ok, está bom. Esta é a razão porque é bom decorar a Bíblia. Espero que, Brezhnev, você está a decorar a Bíblia. Porque devemos decorar a Bíblia. Porque quando não está decorado, podia ser coisas como isso. É bom ter a Bíblia decorada o mais possível. Ok. Outras coisas? Senão, eu vou desenvolver este ponto um pouco. Eu tenho 5 minutos. Agora, como é que vamos saber o que agrada a Deus? Já estamos a ver, a Bíblia está a nos dar orientações, especialmente o Novo Testamento. Também podemos olhar para o Velho Testamento, e eu queria pelo menos introduzir, não porque eu estou 100% a favor deste princípio, mas é uma coisa para refletir. O princípio regulador do culto. Este é um princípio que, segundo algumas pessoas, não está necessariamente ensinado na Bíblia, mas está derivado por meio de notar a Bíblia. Vou mostrar como está derivado. Que algumas igrejas estão a observar estritamente este princípio regulador do culto. E este princípio regulador é isso. Se não está mandado no Novo Testamento, não podemos fazer. Durante nosso culto, se alguma coisa não está mandada no Novo Testamento, não podemos fazer. Se o Novo Testamento não fala sobre dançando na igreja, nós não podemos dançar. Se o Novo Testamento não fala sobre tendo bandeiras e fazendo isso com nossas bandeiras, nós não podemos trazer bandeiras para fazer isso em nosso culto. Se o Novo Testamento não fala sobre dramatizações na igreja, nós não podemos ter dramas ou peças de teatro no nosso culto. Então, o princípio regulador diz, se não está mandado no Novo Testamento, não podemos fazer. Existe uma outra filosofia, que pode ver que é diferente, dá muito mais liberdade. Se não está proibido no Novo Testamento, podemos fazer. Então, um princípio diz que se não está mandado no Novo Testamento, não podemos fazer isso durante o culto. Outro diz, se não está proibido no Novo Testamento, podemos fazer. Qualquer coisa não proibido. Mas esta também pode ser proibido, difícil. Porque há muitas coisas que a Bíblia não menciona. Que nós não devemos chegar na igreja e tomar banho enquanto estamos cá na igreja. Mas não está proibido na Bíblia. Esta regra podia levar-nos para um problema. Mas onde está a chegar esta outra regra? Se não está mandado, não podemos fazer. Estão a invocar o Velho Testamento. O caso é Levítico, capítulo 10, versículo 1 até 3, onde aconteceu alguma coisa que merece nossa atenção.
merece nossa atenção para ajudar-nos a aparecer diante de Deus com temor. Uma coisa que aconteceu com os filhos mais velhos de Arão, os primeiros sacerdotes, porque eles ofereceram a Deus um incenso que agradava eles. Eles disseram que este incenso dá um bom perfume. E nós gostamos muito deste bom perfume. Deus também vai gostar deste bom perfume. Vamos oferecer este incenso a Deus e não aquele incenso que Deus exigiu. Porque Deus vai gostar. Nossa oferta é uma contribuição. Nós inventamos este perfume que você vai gostar. Nós gostamos, você também vai gostar. Então, vamos fazer nosso culto usando nosso próprio perfume. Mas vamos olhar em Êxodo, capítulo 30, o que Deus disse. Êxodo, capítulo 30, Deus fala sobre o incenso santo. E nota o que ele diz sobre isso. Versículo 34 até 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e ônica e galbano. 3 especiarias aromáticas. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo, e dele moendo e pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Este perfume serve o propósito de apaziguar a ira de Deus que está suscitado por causa dos nossos pecados. E Deus está a dizer bem claro, este é aquele perfume que eu gosto, este é aquele perfume que vai servir para apaziguar a minha ira, por causa do pecado. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Só o Senhor pode receber este perfume, este incenso. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Se você está a usar este incenso para dar um bom cheiro na sua casa ou no seu corpo, você vai ser extirpado do povo, porque esta é uma coisa santa para Deus, não para qualquer outro uso. Mas os filhos de Arão e Nadab estavam a gostar, seu incenso, seu perfume. Nós gostamos disso, este é o que nos agrada. Vamos oferecer nosso perfume a Deus, porque agrada a nós. Deus também vai gostar. Mas o que aconteceu? Deus gostou. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se, não pôde queixar, até não podia lamentar-se sobre este que aconteceu, porque Deus está a dizer: tem que lembrar que eu sou santo. O culto não existe para agradar você. O culto existe para ser feito conforme o que agrada a mim. E tem que me aproximar com respeito, honra e temor, não sendo casual na sua maneira de entrar na minha presença. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, temos Jesus Cristo, o Salvador, que é nosso escudo contra a ira de Deus. Ele recebe toda a ira que nós suscitamos, mas nós não podemos dizer que eu estou seguro em Jesus Cristo, então agora não preciso de temer Deus. Sim,
podemos entrar na sua presença com ousadia, com confiança, porque temos um intermediário que pode limpar o caminho para nós aproximar dele, mas tem que aproximar dele em nome de Jesus Cristo. Mas isso não está a nos dar licença para abusar o culto de Deus. Dizendo que eu posso fazer a minha vontade e Deus vai aceitar. Porque eu sou cristão. Sou lavado no sangue de Cristo. Então é por causa disso que estas igrejas, e nós estamos mais ligados com as igrejas, mais preocupados com esses assuntos, para seguir a Bíblia, agradar a Deus, não agradar o homem. Nós estamos mais ou menos, com alguma flexibilidade, seguir aquele princípio regulador do culto. Só fazemos as coisas que Deus está mandar fazer. E cada passo da nossa igreja não tem que ser feito sempre assim, mas fazemos isso, pelo menos de vez em quando, para todo mundo saber que quando estamos a orar é porque a Bíblia diz deve orar. Quando estamos a admoestar um ao outro é porque a Bíblia diz que devemos admoestar um ao outro. Quando estamos a ter 2, 3 pessoas pregando é porque a Bíblia diz 3 pessoas, profetas, podem pregar enquanto os outros estão a jogar. E antigamente tínhamos um tempo para jogar, para ter debate depois do culto. Não depois do culto acabar, antes de todo mundo sair. Tínhamos a oportunidade de debater as coisas que aprendemos, como a Bíblia diz. Jogando tudo que foi dito e feito durante o culto. Então, cada passo do nosso culto está a seguir o que a Bíblia está a ordenar. E é por causa disso que cada passo está precedido por um versículo da Bíblia que explica por que estamos a ler a Bíblia, por que estamos a orar, por que estamos a pregar, por que estamos a exortar um ao outro, por que estamos a adorar Deus. Tudo vem da Bíblia. Eu não digo que é necessariamente obrigatório isso. Podemos fazer coisas, talvez, que não estão na Bíblia. Por exemplo, em nenhum lugar, se você entende um lugar onde a Bíblia está a mandar isso, informa-me, eu tenho que ser instruído. Mas eu não vejo nenhum lugar que diz que a igreja devia reunir ao domingo. Nenhum lugar na Bíblia. Mas todas essas igrejas que seguem aquele princípio regulador da igreja estão a exigir. Tem que ser domingo. Até domingo de manhã, se você faz à tarde, é uma coisa estranha está a acontecer consigo. Mostre-me onde a Bíblia está a mandar isso. Se nós não podemos fazer nada que não está mandado na Bíblia, a Bíblia não diz que tem que reunir ao domingo. Mas estou a favor disso sem dúvida, não estou contra isso. Mas estou a mostrar algumas coisas às vezes nós pregamos, a Bíblia diz isso quando a Bíblia não diz isso. Ok, mas tudo que nós fazemos é conforme a Bíblia e não é necessário, pessoas que fazem a liturgia, sempre começar cada fase da igreja com um versículo na Bíblia. Às vezes temos que acelerar as coisas, andar com mais flexibilidade, mas de vez em quando temos que mostrar sempre que o que nós fazemos é porque a Bíblia diz isso. Estamos a seguir a Bíblia em nosso culto. Princípio regulador do culto. Ok, temos outros assuntos, música, testemunhas, pregações, devocionais, orações, alvo de tudo. E depois disso temos 10 regras, 10 princípios que estão a governar nosso culto. Vamos tentar chegar a este ponto. Mas eu queria para vocês entender, porque a igreja CCC faz as coisas como nós fazemos. Porque eu não quero morrer e depois de um ano, CCC está a seguir todos os costumes de todas as igrejas. Porque nós não sabemos que nossa igreja está a fazer esforço maior para seguir a Bíblia. Mas vocês têm que entender o que estamos a fazer, por que estamos a fazer, de modo que os líderes ou qualquer outra pessoa não pode fazer a igreja começar a desviar e acabar de fazer coisas conforme a Bíblia. Cada um de vocês tem que saber isso. Por que fazemos o que fazemos? E estamos a começar com o culto, porque o culto é aquele serviço mais essencial
que a igreja está a render ao nosso Deus. Ok, vamos terminar porque já está na hora. Vou findar com oração. Se você está a ter perguntas ou dúvidas durante a semana, traga esse próximo domingo para nós responder. Vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças que o Senhor está a equipar sua igreja por meio de sua palavra com tudo quanto nós precisamos de saber para ser perfeitamente equipado para toda a boa obra. E entendemos que aquela obra mais importante é gastar nossas vidas como uma oferta ao Senhor agradável na sua vista e nas suas narinas, fazendo as coisas conforme a sua vontade, especialmente quando reunimos juntos para adorar o Senhor coletivamente. Então, que o Senhor possa usar estas aulas para organizar um alicerce muito forte que vai durar para muitas décadas no futuro, para a nossa igreja. Agora pedimos que o Senhor ajude-nos não só a seguir exteriormente mandamentos da Bíblia, orientações da Bíblia, mas que nossos corações também sejam corretos diante do Senhor. Rogo isso em nome do seu Filho Jesus Cristo, que nós queremos exaltar com toda a nossa obediência. E em nome dele pedimos esta ajuda. Amém. Okay. O culto começa em 6 minutos. Temos tempo para visitar, sair fora, se for necessário. Vamos arrancar o culto às 10 horas. Eu queria recordar todas as pessoas que chegam 9h15, 9h30, 9h45. O culto, a escola dominical começa às 9 horas, chega às 9 horas. Quando você chega atrasado, não está a mostrar temor ao Senhor. Segundo culto começa às 10 horas. Então, penso que todo mundo vai estar cá até 10 horas. Mas lembra que você chega no serviço bem na hora, chega na escola bem na hora, vale a pena chegar na presença de Deus, mostrando o mesmo respeito que você tem para seu padrão.